Fala aí, pessoal. Esse vídeo vai estar falando um pouco sobre a arquitetura orientada a serviços. Bem, antes de falar sobre arquitetura orientada a serviços, vou estar falando para vocês bem breve o que é cada ponto da arquitetura orientada a serviços. Para começar, o que são serviços? Serviço é uma atividade ou um conjunto de atividades que se relacionam entre um provedor e um consumidor. Um exemplo de um serviço que não é voltado para software é os Correios. Eles oferecem um serviço entre o provedor, que é a loja que vende, ou até mesmo uma carta de uma pessoa que está enviando, e o consumidor, que é a pessoa que está recebendo esta correspondência ou este pacote. Já a arquitetura de software, ela consiste em documentar o que o sistema precisa ter, diferentes métodos possíveis. Ele estabelece os padrões que serão usados, os relacionamentos que serão utilizados e as restrições que serão feitas. Já a arquitetura orientada a serviços, ela não é uma tecnologia, não é uma metodologia, mas é um conceito de arquitetura. É um conceito de arquitetura que promove a integração entre o negócio e o setor de TI, por meio de interfaces, por meio de serviços que fazem, como eu expliquei no começo do vídeo, que fazem a relação entre o consumidor e aquele que está enviando. O foco no SOA, também conhecido como arquitetura orientada a serviços, é a construção e a disponibilização de serviços de negócio. Ele evita que você replique dados, ou seja, ele é mais fácil de ser reutilizado, mais fácil de ser reutilizável, e isso faz com que seja mais fácil de trazer manutenção e integração nos sistemas, trazendo mais agilidade nos negócios. Aqui vou citar algumas vantagens do SOA, que é a reutilização, a produtividade, ou seja, você pode reutilizar serviços em outros projetos. Isso tem muito a ver com esse primeiro item de reutilização. Com isso, você economiza tempo produzindo software. A flexibilidade, a manutenibilidade, o alinhamento com o negócio, a interoperabilidade, a integração, a governança. O SOA ele é padronizado e tem abstração. Já as suas desvantagens são que ele é muito complexo, ou seja, uma grande quantidade de serviços precisa ser gerenciada através desse SOA. A performance dele depende da onde o serviço está publicado, ou seja, se o servidor for meio ruim, ele não vai ter a mesma produtividade que ele teria no servidor mais robusto. Robustez é uma outra desvantagem, ou seja, caso uma exceção aconteça, você não pode reverter o processo, você não consegue reverter o processo. A disponibilidade, ou seja, uma queda na rede, deixa todos os serviços indisponíveis. A testabilidade, ou seja, o debugar esses serviços, ele tende a ser um problema para os desenvolvedores. E a segurança, porque os serviços eles estão disponíveis na rede e qualquer aplicativo pode consumir esse serviço na rede e os dados eles podem ser interceptados tanto na ida quanto na vinda. Para que uma iniciativa em SOA seja bem sucedida, precisa de uma arquitetura bem estruturada, uma política de governança e uma infraestrutura bem planejada, ou seja, você não pode fazer de qualquer forma, não pode fazer
de acordo com o que você bem entender. Tem que ser feito o mais excelente possível para que ele possa funcionar o melhor possível. O SOA também está relacionado a Web Services. O SOA ele é um modelo de projeto com um conceito amarrado a capsulamento de aplicação. Os Web Services são pontos chaves, ponto importantíssimo na arquitetura orientada a serviços. Isso quer dizer que, quando você migra a sua aplicação para um SOA, você estabelece um compromisso com os princípios de projeto de web services, ou seja, a tecnologia utilizada na arquitetura orientada a serviços tem que ser web services. Eles podem ser baseados no protocolo SOAP ou no estilo REST, que são chamados de RESTful. Ambos funcionam sob o protocolo HTTP, que é o protocolo padrão de transferência de documentos na web. Agora vocês vão ver um exemplo prático de como é feito um dos métodos de web service usado no SOA, que será o método SOAP. Bem, agora nós vamos aprender em Java como que nós criamos um web service. Nosso protocolo será o protocolo SOAP. Ele é um dialeto XML utilizado para descrever mensagens que são trocadas entre componentes SOA. Bem, primeiro nós vamos criar uma interface, que é essa que está na tela, chamada calculadora server. Se você perceber, este comando web method, web service e sua binding, eles são utilizados para quem está desenvolvendo web service. Este primeiro, ele é uma notação que indica que o arquivo corresponde a uma definição SEI, SEI, Service Endpoint Interface, de um serviço web. Esse daqui indica que um determinado método corresponde a uma operação de serviço e pode ser invocado por um cliente. Já este indica que o serviço utilizará a abordagem SOAP e não a abordagem RESTful. Bem, agora que já está criado isso aqui, nós temos a classe calculadora server implement, que ele vai implementar a interface calculadora server. Nele nós temos quatro operações matemáticas: soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Prosseguindo aqui, nós implementamos a classe, desculpa, a interface calculadora server, uma implementação como se fosse qualquer outra implementação em Java, tá? Agora nós vamos publicar o serviço, que é este terceiro aqui, calculadora server publisher. Bem, este arquivo ele tem a classe endpoint, que nos permite publicar um serviço em um servidor. Nós temos que passar como parâmetro o endereço do servidor e a instância do serviço a ser publicado. Ele vai ser publicado na porta 9876. Para verificar se o serviço foi postado corretamente, basta compilar o código e acessar o navegador. Eu já havia deixado anteriormente aberto, mas o endereço é esse aqui. Você vai utilizar este endereço que você compilou, %WSDL, que é Web Service Dialog Language. É a linguagem XML do nosso serviço postado.
por fim, nós temos a classe que nós vamos implementar utilizando como um cliente para o web service chamada calculadora client. Nós precisamos passar o endereço do WSDL para a URL, indicando onde o WSDL do serviço poderá ser encontrado. Na linha de baixo, passamos o nome qualificado em XML para kname. Ele indica uma URI, namespace, e o nome do serviço. O namespace é fornecido pela WSDL do serviço e o nome local é a classe SIB, acrescida da palavra service. O nome aparece na última seção do documento WSDL. E por fim, nesta linha aqui, nós temos um retorno, um objeto que pode invocar as operações oferecidas pelo serviço. E na próxima linha, acessamos a interface do ponto final, que isto o torna capaz de acessar os seus métodos. Agora é só compilar. E aqui no nosso prompt ele trouxe o retorno. Ou seja, ele acessou o web service passando alguns parâmetros, que são estes daqui, e obteve esses resultados. Bem, espero que vocês tenham gostado. Está aí a biografia de onde foram tirado, de onde foram extraídos as informações. E é isso, pessoal. Até mais.